Vamos começar então mais uma videoaula do nosso módulo Godot Engine, do nosso curso de desenvolvimento de jogos, tá? Essa daqui vai ser a nossa 15ª aula do Godot Engine, onde nós vamos estar analisando os conceitos de dados e variáveis. Praticamente tudo dentro de um jogo são informações que você recebe através da tela e dos dispositivos de saída, e você interage com o jogo através dos dispositivos de entrada. E tanto dispositivos de saída como dispositivos de entrada, você está enviando dados para o seu jogo e você, ao observar a tela, através do som e de outros sistemas, você recebe dados do jogo que você vai interpretar e vai definir as ações que você vai tomar. Então, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tá? Hoje é dia 17. Hoje é o dia 17 do 11 de 2020 e agora são 9 horas e 22 minutos. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar é o que são dados, tá? De uma forma bem simples, nós podemos dizer primeiro que sempre que você interage com o meio ambiente ou com um sistema, você envia dados para ele e você envia informações e recebe informações. Essas informações, quando são armazenadas ou quando elas são guardadas, elas vão receber o nome de dados. Tudo bem? E nós vamos ter diferentes tipos de dados. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar aqui é que os dados são informações, tá? São informações relevantes, ou seja, que importam, né? São informações relevantes, são informações relevantes manipuladas por um sistema, tá? Esse sistema pode ser tanto um sistema computacional, um sistema biológico, enfim. Todos nós trocamos informações. Por exemplo, um ser vivo ele troca informações com o meio ambiente. Ele recebe informações do meio ambiente e ele, ao interagir com esse meio ambiente, ele envia informações também para esse meio ambiente. Tá? Ou seja, quando você tem dois seres vivos, eles estão trocando informações entre eles. Tá? Mas o que importa? Os dados são informações relevantes manipuladas por um sistema. No nosso caso aqui, nós vamos ter alguns tipos de informações, alguns tipos de dados que são muito importantes. Então, nós vamos ter os dados. Os dados eles vão poder ser representados sob a forma de texto, sobre a forma de números, sobre a forma de, vamos dizer assim, dados lógicos, verdadeiro ou falso. Existem outros tipos de dados, tá? Mas vamos nos concentrar nesses aqui. Então, eu posso ter um texto, ok? Texto, ele é chamado também de string, tudo bem? Uma string, tá? Nós vamos ter números. Esses números, eles podem ser números inteiros ou números reais. Os inteiros são sem vírgula, ok? Vamos dizer assim de uma forma bem simples. E os reais são números que com vírgula, vamos colocar assim, com vírgula. Tudo bem? Então, quem seriam os números inteiros? 1, 2, 3, são números que você utiliza para fazer contagem. Já os números reais, por exemplo, a altura de uma pessoa, o peso, distâncias, fórmulas. Por exemplo, um exemplo bem interessante de números reais são raízes, né? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e assim vai. Tudo bem? E nós vamos ter os dados que nós vamos chamar de dados lógicos, que eles podem ser verdadeiro,
Um dado lógico ele pode ser verdadeiro ou falso. Verdadeiro a gente vai colocar que ele é true e falso, false. Tudo bem? Então nós podemos ter textos, né? Textos que nós vamos chamar de string ou strings. Nós podemos ter números, os números podem ser inteiros ou reais, sem vírgula. E esses dados aqui, eles podem ser também lógicos, podem ser verdadeiro ou falso. Nós também poderíamos dizer que um som, de certa forma, sons, eles são informações, que de certa forma são informações relevantes, né? Nós podemos também dizer que imagens, né, também são informações que, dependendo da situação, são informações relevantes, vídeos e assim vai. Nós vamos nos concentrar no momento nessas três aqui. Então, o que nós vamos nos concentrar no momento? Nós vamos nos concentrar em dados, tudo bem? Dados do tipo string, que eu vou chamar de texto, tudo bem? Dados do tipo numérico, números, né? Números, vamos colocar números aqui. E esses números podem ser inteiros, que são usados para contagem. Ou vamos colocar assim, reais, que são os decimais com vírgula, tudo bem? E os lógicos. Os lógicos, nesse caso, eles vão assumir apenas dois valores. Dia, noite, 0, 1, verdadeiro e falso, tá? Então, aqui no caso, nós vamos ter verdadeiro ou falso. Tá? Então, nós vamos poder expressar esses dados dessa forma. Então, quando você for exibir uma informação, exibir um dado, você pode, ou você vai estar exibindo um texto, ou você vai estar exibindo números, ou você vai estar exibindo verdadeiro ou falso. Tá bom? Na Godot Engine, no caso da Godot, o que acontece? Se você tiver uma string, por exemplo, você sempre vai ter que colocar ela entre aspas. Tá? Por exemplo, o nome de uma pessoa. Maria, por exemplo, Maria Eduarda. Então, sempre que for um texto, esse texto vai ter que vir entre aspas, tá bom? Se ele for um número inteiro, por exemplo, se você for exibir um número inteiro, basta você colocar o número 3, 75, 2378, tudo bem? Agora, se esse número for um número, decimal, ao invés de você usar vírgula, você vai usar pontinho. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, por exemplo, o valor do π, 3,14, ok? Por exemplo, a altura de um indivíduo é 1, no caso 1 metro e 84 centímetros. Então, para nós ia ser 1,84. Aqui você vai colocar 1,84. Tudo bem? E no caso de um número vamos imaginar assim, um número muito grande, por exemplo, 7 ponto, vamos pôr assim, vamos colocar assim, 75,734, ok? Então aqui eu tenho um décimo, um centésimo e um milésimo, tá bom? Apenas uma pequena observação. O que nós podemos fazer aqui, uma observação? Vou colocar essa observação mais aqui embaixo. Então, uma observação que a gente pode estar fazendo é a seguinte. No caso do separador decimal, tá? Separador decimal,
tá? Então, o que que nós temos? Nós temos, por exemplo, no Brasil, nós adotamos como separador decimal a vírgula, né? Então, nós usamos a vírgula. Já, por exemplo, nos países de língua inglesa, eles utilizam o quê? Por exemplo, Estados Unidos, eles utilizam como separador decimal o ponto. Tudo bem? Então, aqui no Brasil, por exemplo, se você quer escrever um número, você coloca 5,63. Nos Estados Unidos seria 5,63. Como todas as linguagens de programação, em quase 99,9% de tudo que é desenvolvido na área de computação, utiliza o idioma inglês, então os números utilizam como separador decimal o ponto, tá bom? Então vamos lá. Tá até aqui tudo bem, né? Deixa eu dar aqui. Então tá bom. Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, esses dados em todo o sistema computacional, ele vai passar por esqueci, eu estou esquecendo de falar eu falei da string, né, que você sempre tem que colocar entre aspas. Os números não necessitam de aspas, ok? Números não necessitam de aspas. E quando você tiver uma informação do tipo lógica, elas também são chamadas de booleanas, porque elas admitem apenas dois valores, verdadeiro e falso, dia, noite, ligado, desligado, tá? No caso, nós vamos representá-las por dois valores. Nós vamos representá-las por true ou false, que é verdadeiro e falso, ok? Então, basicamente, a gente tem essa ideia aqui. Uma coisa muito importante que eu gostaria de destacar aqui é que todo sistema computacional, não importa se é um celular, se é um videogame, se é um computador, um notebook ou se é um supercomputador, eles vão ter, por exemplo, entrada de dados, vão ter processamento de dados, saída de dados e armazenamento de dados. Tudo bem? Então, aqui nós podemos dizer, tá? Nós podemos dizer que o que nós vamos ter aqui, ó? Nesse caso aqui, ó, nós vamos ter entrada de dados, ok? Aqui nós vamos ter o processamento de dados. Aqui nós vamos ter a saída de dados. E aqui nós vamos ter o armazenamento de dados, ok? Então, nós vamos ter entrada de dados, os dados chegam e vão para o processamento, tá? Do processamento eles vão para a saída. E nós podemos também armazenar esses dados, guardar esses dados, como podemos depois recuperar essas informações que foram armazenadas. Então, aqui no caso, nós vamos ter um sistema. Nós vamos ter aqui, nesse caso, nós vamos ter um sistema computacional. Tá bom? E aí, o que acaba acontecendo aqui? Aqui, o que nós vamos ter? Quem seria, por exemplo, vamos imaginar, então, um sistema computacional que pode ser o seu celular, um computador, um notebook, assim vai, ou um console de games. Quem seria a entrada de dados aqui, por exemplo? A entrada de dados pode ser, por exemplo, teclado, no caso de um computador. Pode ser, por exemplo, um mouse. Ou pode ser um joystick,
Tudo bem? Aquilo que você define no seu teclado, você pressiona no seu teclado, movimentou o mouse, pressionou o botãozinho, ou o que você fez no seu joystick, nós vamos encarar como entrada de dados. Esses dados são recebidos pelo seu sistema computacional. Vamos imaginar que é um PlayStation, tá? Um Xbox. Ele vai receber essas informações, tá? Vai processar essas informações, tipo se é para o personagem andar, se não é para ele andar, se é para saltar, pular, atirar, tudo bem? E essas informações vão para um dispositivo de saída, que no caso geralmente é um vídeo, tá? Vídeo não, é uma tela. No caso é uma tela, tá? Pode ser um monitor, pode ser uma TV. Enfim, existem vários dispositivos de saída, onde você vai estar visualizando o que está acontecendo com o seu personagem, e aí você vai tomar novas decisões, seja com o teclado, com o mouse e com o joystick. Essas informações sobre o jogo, elas precisam ser salvas para que você possa continuar jogando, né? Então você geralmente sempre tem um dispositivo de armazenamento. Eu costumo jogar muitos jogos para PC, jogos para computador. Então, quando eu quero, por exemplo, eu quero parar o jogo para continuar no dia seguinte ou depois, eu salvo as informações do jogo no HD do meu computador, no disco rígido, tá? E depois, quando eu quero continuar o jogo, eu entro no joguinho e busco novamente essas informações sobre o jogo no HD para que eu possa continuar jogando. É aquela história, você salvou o seu jogo. Ou seja, você armazenou os dados do jogo no seu sistema computacional. E depois, para que você possa continuar, você vai recuperar essas informações do jogo. Entenderam? Então, aqui geralmente na parte de armazenamento, você tem diferentes, pode ser desde um pendrive, onde você gravou as informações, pode ser um disco rígido, tá? Pode ser, no caso, pendrive, a gente chama também de memória flash, que é mais ou menos parecida com a do pendrive. Enfim, existe um DVD ou um CD. Eu posso armazenar as informações num DVD ou num CD. Enfim, existem diferentes lugares onde eu posso armazenar meus dados. Então, o que eu gostaria é que ficasse bem definido que todas as informações que você envia ou que você recebe são armazenadas, são manipuladas sob a forma de dados. Basicamente, aqui os dados eles podem ser do tipo texto, número, lógico, sons, imagens. Nós vamos no momento se preocupar apenas com os dados textos, que são strings, números inteiros ou reais ou lógicos, tá? Quando for uma string, você precisa colocar entre aspas. Tá? E todo o sistema computacional, desde um celular até um supercomputador, ele pode ser dividido em 4 regiões: entrada de dados, processamento de dados, saída de dados e armazenamento de dados. Tudo bem? Então a gente vai continuar numa próxima aula.